Boa tarde, seja muito bem-vindo para mais um Estúdio Inter que começa agora ao vivo, diretamente aqui da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV e também transmitido para o Brasil e mundo através do nosso site que está na sua tela, www.tvriopreto.tv. É sempre uma delícia começar a tarde junto de vocês e principalmente as tardes de quinta-feira, que sempre vem com um cheirinho de fofura a mais no ar. Hoje é dia que a gente fala desse universo infantil, mas antes de chamar a vinheta e apresentar a minha convidada, mandar um beijo especial para a galera que também nos acompanha ao vivo pelo Facebook da TV Rio Preto, pelo YouTube da TV Rio Preto, pelo próprio canal aqui, pelo site da TV e, claro, um beijo especial pra galera que tá acompanhando a gente lá no Instagram, porque no Instagram você já sabe, já tá ficando acostumado, né? A galera que acompanha a gente pelo Instagram, fica ligadinho como é que funcionam os nossos bastidores aqui. A gente entra um pouquinho antes, ao vivo lá pelo Instagram, o pessoal ia acompanhando como é o preparativo para entrar no ar, como é que a gente prepara todo um programa para chegar na sua telinha pronto, bonitinho, com as melhores informações. Já te adiantei, hoje é dia de Baby Kids, então roda a vinheta. Eita, que coisa boa! Vocês sabem que esse dia leva a assinatura do Espaço Piccolini, que a gente tem uma parceria, acredita muito no trabalho deles e no desenvolvimento que eles fazem com as crianças lá. Mas para isso tudo acontecer, eles precisam normalmente de um grupo de profissionais que estão por trás dessa história e que muitas vezes estão à frente quando eles vêm aqui compartilhar com a gente desse desenvolvimento que eles fazem. Hoje o nosso bate-papo vai lá para a arte terapia, vai para esse desenvolvimento que é tão bacana, mas que muita gente ainda tem dúvida. Por isso, quem é minha convidada de hoje é a Camila Volpi, ela que é terapeuta e coach. Eu estou muito feliz de recebê-la aqui. A Camila, gente, é minha amiga de longa data. A gente não vai contar quanto tempo faz não, mas a gente se conhece há muito tempo atrás. Sim. E aí eu tive o prazer de descobrir que ela é irmã da Graciela, que está à frente do Espaço Piccolini junto com a Clícia, e aí só somou gente do bem. Aí eu fiquei mais feliz ainda. Cá, é muito engraçado isso, né? Como algumas pessoas ainda têm uma resistência sobre tudo que envolve terapias, né? Seja a psiquiatria, seja a psicologia, seja a terapia ocupacional, a própria arte terapia. Muita gente ainda tem preconceitos, mas eu acho que é bem na verdade porque não conhecem o que cada uma dessas relações pode proporcionar pra gente. Explicar pra casa primeiro como é que funciona, o que é a arte terapia. Primeiro que eu já gosto do nome. Então, a arte terapia é um processo terapêutico onde utiliza ferramentas artísticas para lidar com as emoções, né? Então, às vezes a pessoa ela tem dificuldades emocionais, limitações. A criança, por exemplo, passa por várias transformações, só que ela não consegue falar da emoção. Então, por meio da arte, a arte acaba sendo um veículo de comunicação, né? Ela facilita a comunicação e a expressão daquilo que a pessoa está sentindo. E aí, por conta daquilo que ela faz ou do que das reações que ela tem a partir daquela arte, daquela atividade proposta, você consegue identificar mais ou menos qual é o caminho a seguir com ela. Isso, aí a partir do momento que ela expressa o que ela está sentindo, por meio da produção artística e dos materiais, que são materiais básicos de arte, não precisa de muita ferramenta diferenciada, a gente faz uma leitura junto com o cliente, né? E começa a entender o contexto, o que está vivendo, o que está sentindo. Então, se eu te der um pedacinho de argila para você manipular, a partir do que você construiu, eu começo um diálogo. O que você fez, o que você sentiu, o que isso tem a ver com você. Dentro do Espaço Piccolini você faz um trabalho também que é mais direcionado com as pedagogas que estão à frente do trabalho com as crianças, né? Como é que funciona isso, Cá? Então, lá no início eu fiz algumas intervenções diretamente com as crianças, né? E aí nós tivemos uma reunião esse ano e decidimos assim que por bem, como as pedagogas estão lá o tempo inteiro, né? E elas utilizam a arte o tempo inteiro com as crianças, então que seria o ideal fazer uma formação com elas, com as pedagogas e monitoras, para que elas pudessem entender, né, o que era a arte terapia e poder vivenciar e explorar
os benefícios da arte no contexto da educação infantil, né? Da primeira infância. E é muito amplo isso, né? Sim, porque através desse trabalho, primeiro que assim, eu sou muito da opinião do se sujar faz bem para a criança. Eu acho que a criança tem que estar livre, quanto mais universos ela puder explorar, eu acho que melhor para ela vai ser. Sou mãe de primeira viagem, estou aprendendo com isso ainda, mas acho que eu tento reproduzir com o Mateus aquilo que eu vivi na minha infância. Uma infância livre, gostosa, limites e tudo mais, dentro daquilo que é esperado, mas assim, vivenciar as experiências, né? E eu consegui descobrir em mim algumas habilidades artísticas por conta mesmo dessas brincadeiras de criança, né? Isso é legal também, porque às vezes a gente tem um adulto mais reprimido ou menos reprimido por conta disso também, né, cara? Sim. Até o autor, o Victor Lowenfeld, ele fala o seguinte, que aquela criança que não experimentou, que não brincou, que não se sujou, né, que não teve as primeiras experiências artísticas na infância, ele se torna um adulto estressado, irritado, mal resolvido. Ele precisa desse contato com esse lúdico, com fazer artístico. Né? Parece que não brincar, não vivenciar isso é pular uma etapa. E aí depois fica faltando alguma coisa lá na frente. Isso, porque o processo artístico, o que ele faz? Ele organiza a pessoa por dentro, né? Então, se a gente pensar nas nossas avós, bisavós, pessoas que a gente conhece, tios, né? Pessoas assim, da época que a gente era criança e observava, todos faziam crochê, né? Assim, verdade. Elas todos faziam tinham alguma crochê, habilidade manual, né? Fazia bolo em casa, né? Alguma habilidade manual. E a gente pintava via pano o de quê? prato. Eu me lembro da minha avó pintando pano de prato, gente. Pois é, as habilidades emocionais delas eram melhores do que as nossas hoje. Por quê? Elas ocupavam a mente, elas se organizavam. Quando a pessoa faz crochê, ela está se organizando por dentro, né? O fato de recortar e de colar, de juntar pedrinhas, o mosaico hoje, né? Que está tão assim conhecido, tão em alta, é outra habilidade que ajuda muito as funções neurológicas. Então, assim, os antigos tinham uma sabedoria que a gente, com a vida pós-moderna, deixou de lado. A gente começou a viver só no digital, no automático, né? A gente ficou refém da tecnologia, acho que no fundo é isso, né? E aí, por conta dessa tecnologia toda, a gente foi deixando pra trás algumas coisas que faziam tão bem. Brincar na rua, gente, bola queimada. Você não vê, você fala bola queimada pras crianças, as crianças não sabem mais o que é isso, né? Com certeza. Elas falam, vamos brincar de esconder o tesouro, de achar o tesouro. Falo, ai, tia, mas que coisa. Eu lembro dos meus sobrinhos, né? É puxado. Como é que a gente, como pai, pode perceber que o nosso bebê ou nossa criança precisa de um outro olhar, né? Porque às vezes o pai e a mãe, eu falo que assim, a gente não quer ver os defeitos. Sim. Né? O nosso filho é aquele jeito, a nossa filha é aquele jeito. Mas o não ver e tampar o sol com a peneira pode ser um problema, né, cara? Como é que a gente pode trabalhar isso com os papais e as mamães que estão acompanhando a gente agora, que de repente tá sofrendo um conflito como esse e não sabe qual é o primeiro passo para buscar ajuda? O que acontece? O que é muito comum nessa fase, na primeira infância, são os pais me procurarem porque a criança está fazendo muita birra, a criança não aceita não, né? Não aceita limite, quer dominar todo mundo. Tem casos de famílias que me procuram que uma criança desestrutura a família inteira, né? Então isso é um sinal de alerta. Se a criança está desestruturando a família, é porque tem algo errado. Não na criança, na família, no sistema, né? No todo. No todo, então, porque eu sou terapeuta familiar também, né? Então, o que eu sempre digo, se o seu filho tá te dando um pouquinho de trabalho, além do que é considerado natural, porque a criança, por si só, ela tem que dar trabalho, porque ela tem que aprender. É a fase de aprendizagem dela, né? Ela tem que explorar. E tem gente que acha que a criança tem que ficar quietinha, sentadinha num caixotinho. Gente, não existe isso. Sim, primeiro que se tiver isso, também vai ser outro indício para observar, né? Porque o normal é uma criança ativa, que brinque, que investigue, que explore, que dê trabalho. Com certeza, com certeza. E os pais não querem ter trabalho, isso é muito triste, né? Mas eu preciso ser sincera. Aí, sabe o que faz? Pega aquele aparelhinho que todo mundo tem hoje, o santo celular, e dá na mão da criança para a criança ficar quieta. Oh, meu Deus! E o que eu falo? Uma criança saudável é uma criança que ela é ativa, né? Ela quer explorar, ela quer brincar, ela quer interagir, ela faz arte. Então isso é sinal de saúde, né? Agora, a partir do momento que vira um estresse, uma tensão no ambiente familiar, o que eu convido os pais, né? Olha para vocês, olha para a tua rotina, o tempo que você está tendo com o seu filho. Ai, Camila, mas eu trabalho demais, eu tenho que sustentar a casa. Não importa que seu tempo seja 10 minutos por dia. Mas se for 10 minutos com qualidade, vai valer por 24 horas, entendeu? Então as pessoas, aí chega em casa cansado, o filho, né, quer atenção, o pai e a mãe não conseguem retribuir essa atenção e a criança está carente, ela está nervosa, ela está precisando ser
moldada, né? Porque a criança faz arte, por quê? Para chamar atenção, é um pedido de amor, sabe? É uma manifestação de socorro, pelo amor de Deus, olha aqui que eu quero atenção. Então eu acho que esses são indícios muito comuns de que algo está errado e ao mesmo tempo de que a criança está crescendo e está pedindo limite, regra, orientação. Você tocou num aspecto extremamente bacana agora, que eu acho que é legal da gente pontuar. Tem muita mãe que tem medo de falar não pro filho, de pôr limites, de criar rotinas. A criança, ela precisa disso, né, Camila? Para que ela tenha um desenvolvimento saudável. Porque, gente, ela não sabe o que ela veio fazer neste mundinho. A gente é que vai ajudá-la, né? Sim. Eu até hoje, eu falando com uma mãe de uma criança que eu atendo, eu falei assim, os nossos filhos chegam ao mundo como se fosse um bebezinho que começou a engatinhar e você solta ele lá na Avenida Paulista. Né? Ele chega lá no mundo e aí, o que ele vai fazer da vida? Qual que é a nossa função de pai e mãe? Ensinar o que tem que ser feito. Então, assim, e os pais, infelizmente, está todo mundo tão estressado e tão cansado que ninguém quer ter trabalho de ensinar. Mas a gente tem que ter essa consciência que esse trabalho que a criança dá nada mais é do que um trabalho que faz parte da fase do desenvolvimento. E que vai ser fortalecedor para ele depois na vida adulta, né? Sim, e esse não que o filho tem que ouvir, ele ajuda a criança a não se frustrar, né? Não se frustrar não, ela aprender a lidar com a frustração, porque os adolescentes de hoje não sabem lidar com frustração. Muito adulto de hoje mimado não sabe lidar com frustração. Então o que acontece? A pessoa não dá certo em um relacionamento afetivo. Não para emprego. Não para emprego, entendeu? Não para, primeiro não tem não amigos. Do chefe já é o suficiente para ele descartar aquela oportunidade, né? Sim, sim. E o que eu tenho visto hoje, que eu estou muito preocupada, casos de adultos, tá? Com mais de 30, 40, 50, 60 anos, vivendo no isolamento. Por quê? Porque eles não aprenderam a se frustrar, entendeu? Quando estava nessa fase de ouvir não, que a mãe tem que ensinar o não para eles, que não é tudo que eles querem que eles vão ter, eles foram poupados. E aí chega na vida adulta, o que acontece? Eles vai não dar sabem de cara lidar. com a frustração, não tem jeito e ele não sabe lidar. Sim. E é muito maluco isso, né? Porque às vezes você aí que está ouvindo a gente deve ter algum amigo ou alguma amiga que está nessa situação e aí você também não tem muito como ajudar, porque essa pessoa também não aceita a ajuda depois já nessa vida adulta, né? Aceita. Ele já entende que ele também não precisa, ele também sabe de tudo, né? Então, muito olha quanto complexo é você não fazer as coisas no momento correto, não colocar os limites no momento correto, para que depois não tenha problemas lá na frente, né? E eu costumo falar assim, que o não é uma forma de manifestar amor. Falar não pro meu filho, eu tô amando meu filho a tal ponto de ensiná-lo, né? Que a vida não é fácil, que não é tudo que eu quiser que eu vou ter, que tudo tem limite. O que é muito comum ouvir dos pais, eu não consigo ir no shopping com meu filho, eu não consigo ir no cinema, eu não consigo ir na feira, seja lá o que for. Mas, gente, uma criança dominar uma família a ponto da família não conseguir ter nenhuma tarefa extra, tem alguma coisa errada. Então, assim, criança, você tem que entender o seu papel na família. Tem uma hierarquia, e é muito comum eu ouvir isso. Já tive vários casos, assim, quando eles vêm pequenininho, é muito comum esse relato dos pais. Mas por quê? Porque a criança está pedindo assim, pelo amor de Deus, me dê um limite, né? Entenderam, gente, como é que funciona? Tem que ter limite. Põe pra gente um vídeo da Camila que tem aí, Diego, que depois eu vou chamar o intervalo pra gente continuar esse bate-papo. Mas antes eu queria mostrar o vídeo. Pode pôr na tela. Eu vou falar e a princípio vocês vão fazer o gesto comigo, tá bom? É assim. Contadora de história, pedagoga, ela trabalha com a pedagogia Waldorf. Ela é minha parceira, Ai, né, que delícia. no Criar, uma amiga querida. E nós fizemos algumas atividades, tanto de arte-terapia, quanto de expressão corporal, como de contação de história, para estar preparando a equipe do Espaço para ter um trabalho ainda mais completo esse ano. Ó, eu falo que o Espaço sai na frente, gente, por conta disso. Essa preocupação que eles têm em preparar o profissional que vai receber as nossas crianças é que faz toda a diferença. Acho que eu não tive nenhum dia que eu fui pro Espaço, que as meninas, que eu cheguei lá para deixar o Mateus, que as meninas estavam ou mais sérias ou mais acanhadas. Não, é sempre com um sorriso na cara. Bom dia, Mateus. Ele já abre o sorriso daqui a aqui, bem, não tem jeito. Ó, como é que ele é dado mesmo, não tem muita conversa. Ó, gruda aí na frente da telinha, nós vamos fazer uma pausa ligeira, mas volto com Camila Volpi pra gente continuar entendendo esse universo, porque eu penso o seguinte, é agora que a gente planta as coisas boas para colher um adulto saudável no futuro. Então gruda aí, não sai não, que a gente já vem.
Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Só no Rio Preto Shopping você encontra incomparáveis possibilidades e esplêndidos sabores em 2 praças de alimentação com mais de 40 opções de lojas. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Estamos de volta, estamos pertinho do carnaval, todo mundo aí preparando os pandeiros, os tamborins, para poder curtir toda a folia, não é mesmo? Bom, para quem não vai viajar, eu tenho um endereço bacanérrimo para você curtir esses dias de folia, porque tá com uma programação imperdível e é o que você confere a partir de agora nesse VT. Pode rodar. Ai, gente, para tudo! O carnaval tá chegando! A festa de carnaval do Quintal Food Park tá imperdível! Sabe aqueles bailes de carnaval que a gente não vê mais em lugar nenhum? Com músicas pra todas as idades, as marchinhas que marcaram época, diversão pra todo mundo! Vai ser assim o dia todo no Quintal Food Park! Desfile das melhores fantasias, todos os tipos de comida, espaço coberto, mais de 3.000 metros quadrados de pura folia! E presta bem atenção, todos os dias, bandas ao vivo! E a festa não é só à noite não, o carnaval no Quintal é o dia todo! Rua Doutor Prisciliano Pinto, 2399. E vamos lá, gente! Isso é que é gostoso, né, Camila? Essa coisa de curtir com a família. E eu acho que tá faltando essa atenção dos pais e das mães, né? É parar um pouquinho e falar assim, por que você tem que fazer sozinho? Leva junto, carrega junto, integra, né? Sim. Você sabe que eu sou casada faz 14 anos, né? E em 14 anos de casado, foi a primeira vez esse ano que eu fiquei um dia, posei fora. Por quê? Porque eu acredito que a educação é dos pais, né? A gente não tem que terceirizar. Então, para nós é muito difícil deixar com alguém para, né, ir viajar, porque a gente entende que é importante. Já é tão corrido no dia a dia por conta de trabalho que no momento de lazer você não vai levar teu filho, né? Eu me pego pensando muito nisso às vezes. E aí tem gente que fala assim, mas você sumiu de alguns eventos. Não, eu vou em todos os eventos que o Mateus pode ir. Sim. Eu vou onde ele pode ir, onde ele não vai ter nenhum problema, onde ele vai ser bem aceito, porque tem lugar que olha torto pra criança, viu, gente? Quem é mãe que tá grávida aí ou ainda não teve bebê, já se prepara. Tem lugar que tem gente que olha torto pra criança. A gente entende. Quem não tem esse convívio também não é obrigado a entender como é que funciona o universo com crianças. Mas, então eu vou com ele onde cabe, onde dá pra ele ir, que eu sei que ele vai curtir pra caramba. E tem muita opção legal, né? De resort, que tem os kids club. A gente sempre escolhe onde vai viajar de acordo com a criança, não com o que a gente quer. Vamos parar para combinar uma coisa, né, e para conversar sobre isso. Nós já vivemos tudo isso, né? Nós já tivemos o nosso momento de curtir, de festejar. Agora é o momento deles aprenderem a curtir essas coisas e com a gente. Porque eu acho que também ensinar a curtir com a família também é reflexo depois para uma vida futura mais saudável em família, né? Com certeza. O que acontece, né? A criança aprende o que ela vivencia. Então, já atendi muitas famílias que terceirizavam a educação para avó, para babá, para vizinha, para seja lá o que for.
a criança, ela fica com várias informações diferentes na cabeça, porque a avó trata de um jeito, a babá do outro, o pai do outro, a outra avó do outro. Então a cabeça da criança fica desse tamanho, né? Ela não sabe que comando seguir. A partir do momento que os pais, né, eles se unem e determinam qual vai ser o foco, como vai ser a educação do filho, é muito mais fácil para essa criança ela seguir em frente, ela crescer, ela se sentir segura, ela sentir os limites, porque cada família, cada lugar que a criança fica é um tipo de limite, um tipo de regra. Então, quanto menos informação, melhor. Né? E ainda tem um detalhe, né? Se é uma pessoa que não fica frequentemente com aquela criança, a probabilidade dela colocar limites naquele momento é muito pequena, porque, né, deixa fazer, não tá aqui todo dia, né? Sim. Tem isso também, a gente sofre esses conflitos. Cá, dentro da arte terapia, a gente falou agora das crianças na questão até da prevenção de uma vida adulta mais conturbada. Um adulto numa vida conturbada, como é que a gente pode ajudá-lo através da arte terapia? Sim, eu atendo desde criança até a melhor idade. Coisa né? boa. E é muito gostoso porque o que eu escuto muito? Geralmente quem me procura são pessoas que já passaram por todos os profissionais que vocês imaginarem. E alguém lá de São Paulo ligou e falou: fulano, não tem arte terapia em Rio Preto? Por quê? Porque nos grandes centros, né, nas capitais, fora do país, é muito valorizado, né? Aqui no interior o pessoal ainda é muito limitado no conhecimento. Ainda tem muito preconceito, né? Sim. O duro é isso, que a gente Sim. esbarra nessas coisas ainda, né? E aí o que eu recebo? Pessoas que fizeram todo tipo de terapia possível e imaginável e não tiveram retorno. E aí eles vêm para arte terapia como, né, a tábua da salvação. E é muito gostoso porque eles se descobrem, né? A arte terapia, ela é sutil. Ela é uma abordagem terapêutica direta e sutil. E ela é gostosa, ela é leve. Então, independente do que a pessoa tem, se está com depressão, se é ansiedade, se é crise de pânico, seja lá o que for, alguma doença autoimune, já tive vários casos de pessoas com problema de doença autoimune que vem do estado emocional da pessoa, a gente desenvolve um processo de autoconhecimento, de fortalecimento da pessoa, de empoderamento pessoal, tudo por meio do fazer artístico. Qual que é a diferença? Enquanto eu falo, tá tudo no ar, né? A gente não pega o que a gente fala. Quando a gente produz algo, você pega na mão, que nem eu pegar isso daqui. Então eu pego o meu problema na mão e eu consigo enxergar ele de fora e dar um direcionamento para ele. Então essa é a diferença. É apaixonante. Eu sou suspeita para falar porque eu acho que se tem uma forma da gente se comunicar com outras pessoas, mesmo que você não saiba falar, é a arte. Sim. Né? Seja um rabisco, seja um desenho, seja uma pintura na cara, seja uma pintura na parede, é um jeito de se comunicar. Então, quando eu descobri com o pessoal do Espásio que você fazia já esse trabalho com as pedagogas e tinha esse trabalho extenso dentro do seu consultório, eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com as pessoas, porque às vezes aí do outro lado você está sofrendo de alguma coisa, não sabe como resolver, e aí tem, de repente, um caminho através da arte, através de desenvolver uma habilidade que às vezes você nem sabe que tem. Sim. E vai se descobrir aí um artista. E sabe o que é legal? Isso para adulto ou para pré-adolescência ou criança mesmo um pouquinho maior, quando é muito tímido, a pessoa muito tímida tem dificuldade de se expressar, né? E aí por meio da arte ela não precisa falar. Ela vai falar do que ela construiu, então dói menos eu falar de um objeto do que falar de mim, entendeu? Então, assim, facilita muito, né, o atendimento. Bacana. Nós temos algumas imagens do trabalho da Camila. Põe na tela pra mim, Diego, pra gente poder mostrar. Ela vai comentando o que é. Tá. Pode falar, cara. Essa daí foi a oficina que nós fizemos com as educadoras, né? Foi um trabalho em aquarela. A aquarela é muito gostoso, que trabalha a liberdade de expressão, né? A fluidez. Aqui é o trabalho em grupo, todas ali fazendo atividade. Eu gosto muito da gente sentar no chão, de conversar, ter esse momento de descer, sabe? Deixar de ser adulto e virar criança novamente, né? Nós estávamos conversando. Tia querida do Mateus, toda gostoso ali. Aí a continuação, né, da aquarela. Então, como eu disse, os materiais são os mais básicos possíveis. Está vendo? Argila, um trabalho com argila. Gostoso. Argila para criança agitada, adulto também, pessoa agitada, ansiosa, estressada, é fantástico, né? Isso daí já foi com o giz pastel, tá vendo? E eu acredito muito assim, que a gente tem que experimentar, né? Para poder fazer com que as coisas façam sentido. Então, todos os cursos que eu dou são vivenciais. Olha que delícia. Eu faço com que a pessoa vivencie aquilo que ela vai aplicar, né? Para que
tenha legitimidade o que ela for fazer. Kai, qual a importância desse trabalho, de construir esse perfil profissional depois no atendimento das crianças lá no Espaço Piccolini? Sim, eu tenho percebido assim, que as pessoas hoje em dia, eles estão muito, tá todo mundo muito no piloto automático, né? E as pessoas trabalham por trabalhar, como se fosse um robozinho. E o que eu tenho sentido, cada vez mais um chamado de mexer com a emoção das pessoas, de quebrar o gelo do coração, de fazer os olhos voltar a brilhar. Porque humanizar, ninguém mais tem brilho nos olhos para falar, eu tô indo trabalhar. Todo mundo fala, eu tô indo trabalhar, entendeu? E quando se fala de criança, então nem se fala. O que é gostoso lá no espaço, né? Que eles têm essa preocupação muito grande de ser um ambiente extremamente acolhedor, né? E verídico, das pessoas, das professoras serem aquilo ali. Então, ao mesmo tempo que eu cuido da capacitação e da formação do pessoal, quando eu dou qualquer capacitação, eu estou cuidando da emoção do indivíduo que está por trás do profissional. Né? Então, esse equilíbrio entre o profissional e o pessoal, que é o desenvolvimento do indivíduo, que ele é fundamental para que a pessoa ofereça o que ela tem de melhor, para que ela tenha brilho nos olhos, né? E que faça sentido o que ela está fazendo. Gente, isso vem muito de encontro com o que a gente discutiu aqui ontem com o consultor do Sebrae. Se vocês lembrarem do programa de ontem, ele falou exatamente disso na outra ponta. Ele está lá na gestão de pessoas dentro do varejo, aquela loucura do venda, 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 e eles estão tratando exatamente disso, de humanizar os vendedores, de provocar experiências para as pessoas, porque é isso que está todo mundo querendo buscar. Acho que as pessoas nem sabem direito que é isso que elas estão buscando, mas é isso que a gente quer, né? Sim, porque existe hoje um vazio existencial muito grande, né? Nós perdemos os valores, as referências, nós fomos perdendo tudo. A gente foi se perdendo da gente mesmo. Então, assim, é complicado você trabalhar, é complicado você ser esposa, ser mãe, ser filha, ser amiga, né? Que tempo que a gente tem para ser humano? E aí, com isso, fica tudo muito frio. Então, graças a Deus, eu falo, a sociedade percebeu, as pessoas perceberam a tempo de consertar, que não dá mais para ser assim, né? Que eu preciso viver e ser a mesma pessoa. Até eu estava lendo um livro recentemente, né, que fala assim, se eu ponho uma roupa para trabalhar e outra roupa para ficar em casa, para sair, é sinal que eu não sou a mesma pessoa. Então, às vezes a gente tem tanta preocupação de representar um papel que a gente deixa de ser a gente mesmo, né? Eu acho que o que valida o nosso trabalho é você ser inteiro naquilo que você faz. E quando a gente é inteiro, faz sentido. E quando faz sentido, a gente faz com amor. Aí faz melhor. Né? Aí faz o melhor. Gente, essa fala dela é muito legal. Rô, você consegue lembrar o nome do livro que o André falou pra gente? Trabalhar 4 horas por semana? Como é que era? Eu não vou me recordar agora, gente, mas tem um livro de um autor e a premissa, vocês que conhecem esse livro? Como chama? Como trabalhar apenas 4 horas por semana. É um guia mais ou menos, ou trabalhe 4 horas por semana. Eu vou ver direitinho o nome do livro e vou compartilhar com vocês. Mas o que é legal é que ele bate exatamente nessa tecla. Por que eu tenho que me matar de trabalhar? Essas coisas boas estão na minha família, na minha casa, com as pessoas com quem eu convivo. Eu tenho que trabalhar, lógico que a gente tem que trabalhar, mas eu tenho que ser produtivo e também tenho que gostar daquilo que eu faço, né? Então, fazer com amor, fazer a coisa andar, é isso mesmo o nome? Trabalho 4 horas por semana. Trabalhe 4 horas por semana. Eu vou ver o nome do autor corretamente, coloco lá nas minhas redes sociais, porque eu acho que é válido a gente compartilhar esse tipo de história. Sim, até tem um que eu li recentemente que está em alta, que chama Essencialismo. A disciplinada busca por menos. Gostei já Lindo, disso. Lindo. E ele fala o que pra gente? Ele fala que a gente tem que aprender, né, a falar não. A viver com menos, em todos os sentidos, não é só bens materiais, não. É assim, menos ocupação, menos responsabilidade, para a gente ter mais tempo de qualidade. E ele fala uma coisa que me chamou muita atenção: se você não cuidar da sua agenda e não determinar o tempo que você vai trabalhar, o tempo que você vai ter para você e para sua família, as outras pessoas vão fazer isso para você. Então nunca vai sobrar tempo para você. Nunca vai sobrar tempo. Adorei esse, depois eu quero compartilhar também, ó. O livro que eu falei para vocês agora é esse daqui, ó, do Timothy Ferris. Tá aqui, ó, trabalhe 4 horas por semana.
Tá aqui, ó. Uma proposta legal. Eu vou compartilhar com todo mundo lá. Compartilho esse esse que a Camila deu aqui pra gente como dica agora. Porque eu acho que é assim que a gente vai construindo um mundo diferente, é assim que a gente vai ter um futuro diferente pros nossos filhos. Amei te receber, obrigada mesmo. Agradeço. É sempre uma honra compartilhar do teu conhecimento pro meu público, porque eu acho que é assim que a gente vai construindo um mundo diferente. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Um beijo gigante pra galera lá do Laticínio de São José, do Mercadão Municipal. Eu não sei se elas vão estar me assistindo hoje, porque eu fiquei de lembrá-las que eu ia mandar beijo. Então, de qualquer forma, o beijo tá mandado. Depois eu cobro se vocês assistiram o programa ou não, tá bom, meninas? Um beijo gigantesco, fiquem com Deus. Uma linda quinta-feira aí, que a gente ainda tem um bom tanto de horas pela frente. E amanhã a gente se vê mais pra mais um Estúdio Inter, tá bom? Beijo gigantesco, fiquem com Deus. Tchau, tchau.